quais são as etapas e procedimentos necessários para se fazer uma correta análise e diagnóstico energético de uma pessoa. Digo, avaliar o seu corpo energético, o ambiente sutil extrafísico à sua volta. Bem, hoje nós vamos falar disso. Vamos esmiuçar em detalhes as 10 etapas envolvidas neste trabalho. Com vocês daqui a um pouquinho. O tema de hoje é muito interessante, pelo menos eu considero. Penso que tenho um pouco de experiência para falar sobre isso. Já fiz pesquisa sobre isso, na realidade, mais de 15 anos de pesquisa científica sobre este tema e realizei este trabalho de análise energética e sessões individuais com aproximadamente 1.500 pessoas ou 1.500 sessões diferentes. Portanto, é um bocado de, vamos dizer, acumulação de dados aqui que eu quero compartilhar com vocês. Não é um tema tão simples justamente porque requer um pouco de experiência, mas eu vou procurar falar de uma forma que todos nós possamos compreender e crescer com isto. Mas eu quero pedir para vocês duas coisas, se me permitem. A primeira é assim, aqueles de vocês que tenham alguma experiência com isto ou vejam algum ponto que para vocês fala, este para mim é o aspecto mais difícil de tudo isso que a Nancy está falando. Por favor, escreva para mim nos comentários, porque isso também me ajuda nas minhas pesquisas, no meu trabalho e me ajuda a compreender como é que eu posso esclarecer melhor toda essa temática aqui. A outra coisa que eu quero pedir para vocês é que, por favor, deixe também nos seus comentários quais destas etapas ou aspectos deste trabalho que eu vou discutir aqui hoje que vocês gostariam de saber mais a respeito. É um tema muito amplo, eu poderia falar aqui 3, 4, 5 horas sobre isso. Obviamente eu vou fazer o mais curto que eu puder, mas aquele tema, aquele aspecto que vocês queiram mais esclarecimentos, por favor, deixe seus comentários, tá bem? O ponto número 1 para nós fazermos este trabalho, ele é básico, mas não básico no sentido de simples, senão de que aquele aspecto que vai estabelecer a base, o alicerce para tudo que será construído, é isenção. Nós não podemos ter nenhum tipo de preconcepção com aquela pessoa que nós estamos trabalhando, não podemos ter a impressão de que já sabemos o que é que nós vamos sentir ou perceber no ambiente sutil à sua volta, porque isso muitas vezes é resultado de uma imaturidade proveniente da condição nossa de fazer uma análise baseada na aparência, como se nós olhássemos e já tivéssemos uma ideia do que é que nós pensamos a respeito daquela pessoa. Muitas vezes essa falta de isenção é também resultado de arrogância. Há muitas pessoas que trabalham com energia ou que supostamente vão ajudar alguém do ponto de vista energético ou lhe dar alguma informação sobre o ambiente sutil, sobre as consciências não físicas à sua volta, e esta pessoa que está fazendo essa análise, ela é arrogante, ela se sente superior. Então isso é muito problemático, porque isso impede completamente que seja feito o acoplamento da forma e na profundidade necessária para se verdadeiramente obter algum dado que seja um dado de valor, que seja um dado correto sobre aquela pessoa. O segundo ponto deste trabalho é ética, princípio pessoal, ou quais são os nossos princípios pessoais para realizar este trabalho. Então é muito importante que o indivíduo que está sendo esse energizador lúcido ali, fazendo esse diagnóstico, que tenha muito claro para si que não pode fazer nenhum tipo de manipulação, não pode exercer nenhuma interferência sobre a pessoa no sentido de dizer a ela o que fazer ou não, e lembrar-se sempre, com muita modéstia, de que qualquer coisa que nós percebamos e verdadeiramente percebamos é simplesmente um pequeno fragmento do que aquela pessoa é. E é também um diagnóstico, vamos dizer, uma radiografia da sua condição naquele momento. Não é possível que se tenha a pretensão de que pode-se rotular a pessoa ou dizer o que ela é ao longo da sua existência. Então, há também esse aspecto da ética em lidar com isto. Terceiro ponto, muito importante. Não ter receio de mergulhar na realidade do outro. É preciso, portanto, abertismo, despojamento. O que quer dizer isto? Quando nós fazemos o devido acoplamento energético
para podermos ter as percepções daquela pessoa, não é possível fazer isso de uma forma totalmente asséptica. Há pessoas, ou esses energizadores, e pessoas que trabalham com energia, que querem se aproximar do outro, fazer um trabalho sem sentir nada que seja desconfortável, ou terminando aquele trabalho de tal forma que não tenha nenhum resquício de energias daquela pessoa com a qual acaba de trabalhar. Mas isso é muitas vezes impossível, é inevitável, porque todo diagnóstico é feito a partir de um profundo entrosamento da energia de ambos. Por vezes, há também indivíduos que têm preguiça de fazer todo este trabalho, porque é algo que aparentemente não custa nada para quem está olhando, mas para quem está realizando, é mais ou menos como abrir um espaço dentro de si, deixar de lado tudo que seja seu, suas preocupações, suas expectativas, qualquer ideia que tenha dentro de si, para profundamente conectar-se com o outro. Até certo ponto é um mergulho, é um arregaçar as mangas, que há pessoas que não vão nesta profundidade, mas infelizmente às vezes querem fazer análise e diagnóstico além daquilo que perceberam. Quarto aspecto é o autoconhecimento, mas um autoconhecimento ou conhecer a si próprio do ponto de vista energético das suas energias, do ponto de vista do seu corpo físico, suas sensações, suas características, também do ambiente extrafísico à sua volta, das presenças das consciências que o acompanham e, finalmente, da sua condição psicológica, emocional. Este autoconhecimento é fundamental, porque caso contrário, nós não teremos condições de distinguir quais das sensações que podem surgir para nós ou quais dos elementos que nós percebemos durante aquela específica avaliação que são nossos ou não são nossos. Então, esta distinção do que verdadeiramente estamos captando da outra pessoa é fundamental. Também é preciso ter alguma noção de qual elemento se capta, porque podemos captar algo que é da própria pessoa ou podemos captar algo que vamos dizer assim, de outras pessoas, físicas ou não físicas, que muitas vezes interagem com ela. Então, como isto a afeta? Podemos perceber isto também. O quinto requisito para se fazer esse tipo de trabalho é ter o devido controle e conhecimento sobre a exteriorização de energia. Quando eu falo controle e conhecimento da exteriorização de energias, é importante se compreender que nós temos diversos parâmetros, diversos aspectos a controlar nisso. Para aqueles de vocês que têm o meu livro, tá aqui, olha, estado vibracional, vocês peguem no índice remissivo, e eu digo índice remissivo porque há diferentes edições, portanto podem estar em diferentes páginas, mas se olharem, por exemplo, no índice remissivo exteriorização, atributos da exteriorização, vão chegar à página correta. No caso dessa edição que está comigo aqui, é a página 338, e eu então vou ler aqui para vocês quais são estes atributos ou parâmetros da exteriorização de energia. Então temos aqui, olha, intensidade da energia, quantidade de energia exteriorizada, obviamente, direcionalidade, velocidade, focalização, foco para onde foi, a frequência, a intermitência, a densidade, ou seja, se é uma energia mais próxima ao nosso corpo físico ou uma energia mais sutil, a dimensionalidade, em outras palavras, se vai atingir mais o corpo físico da pessoa, ou mais o corpo energético, ou mais o seu corpo sutil, extrafísico, psicossoma, corpo astral, como você o chame. Temos também aqui a condição da acoplamentalidade, que é um outro atributo, o tipo de acoplamento que é feito, e por fim, a qualidade, a informação que vai na energia que nós exteriorizamos. Então, estes são atributos ou parâmetros da exteriorização de energias que precisam ser controlados para que nós possamos exercer o trabalho tal como precisa ser exercido e possamos fazer o escrutínio das características daquela pessoa específica, do seu corpo energético, sua condição energética específica. Sexta condição necessária: capacidade de fazer arcos energéticos e medições específicas no campo energético daquele indivíduo. O que são arcos energéticos? São medições que são feitas através de chakras específicos, trabalhando-se com mais de um chakra ao mesmo tempo. Então, nós temos o arco energético crânio-chakral, que estão nos chakras da cabeça. Nós temos o arco energético torácico-chakral, na região do tórax, do peito, das costas. E nós temos o arco energético colonochakral, que está na região do abdômen, portanto, medindo os chakras mais básicos.
O 7º ponto necessário é que a pessoa tenha um espectro de experiências anteriores acumuladas ou de casuísticas. Por quê? Porque se a pessoa já não realizou bastante trabalho nessa área, obviamente ela pode ter percepções aqui e acolá, mas para ela saber o quanto aquilo é grave ou não, para ela ter condições de diagnosticar certos aspectos e sutilezas daquilo, é necessário que ela tenha tido experiências suficientes para aprender com essas experiências. Por quê? Porque não há uma tabela, não há uma medição precisa. O medidor é o próprio indivíduo que está trabalhando com energia, é o próprio energizador lúcido. Então, a pessoa, para que ela saiba, digo, o energizador neste caso, não é? Para que ele saiba se está ou não percebendo algo que seja comum ou não comum, que seja profundo ou não, que seja grave ou não, terá de ter, inevitavelmente, este referencial, esta comparação na sua casuística. O 8º ponto, provavelmente o mais complexo, o ponto-chave, e tem muitos ângulos para conversarmos. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos para nós entendermos este 8º ponto, que é o diagnóstico. Chegar à interpretação, à conclusão daquilo que foi observado. Nem sempre é necessário a presença. Há certas condições ou características que sim, nós precisamos da presença física da pessoa ali para nós fazermos uma medição. Mas muitas coisas nós conseguimos saber à distância e conseguimos ajudar à distância. Como assim? Por exemplo, se nós falássemos com um médico e tivéssemos sentindo um problema, mas nós explicamos exatamente o que sentimos, quando, como, todos os sinais, todos os sintomas, um médico experiente provavelmente vai conseguir diagnosticar aquela condição nossa. O mesmo se passa com relação à energia. Não só nós podemos sentir alguma coisa da energia, mesmo estando à distância, como também pela própria descrição e conversa, capta-se muita coisa. Contudo, há certos trabalhos que, estando próximos, obviamente, fica mais fácil ou é uma, vamos dizer, vantagem até certo ponto para nós conseguirmos realizar aquilo que precisa ser realizado. Mas não é mandatório, pelo menos não em todos os casos, apenas em alguns casos. Então, entre os pontos que eu anotei aqui para falar com vocês, a primeira coisa neste aspecto diagnóstico energético é o nível de flexibilidade ou soltura do corpo energético que a pessoa tenha. Porque assim, existe um nível, um gradiente que é o ideal. Se nós tivermos o nosso corpo energético excessivamente rígido, fechado, mas fechado no sentido que está até um pouco bloqueado, as energias fluem com mais dificuldade ou fluem menos, isso é um problema. Isso vai gerar uma série de, vamos dizer, consequências. Mas, por outro lado, se a pessoa tem excessiva flexibilidade, excessiva fluidez, ela poderá ter problemas diferentes. Ela poderá se tornar um pouco mais sensível no sentido de que abale-se muito com as coisas à sua volta. Ela terá um tipo diferente de parapsiquismo. Então, até certo ponto, quando nós verificamos este aspecto aqui, conseguimos, inclusive, verificar o tipo de parapsiquismo, estilo mais específico de parapsiquismo daquela pessoa, porque indiretamente é essa medição que nós fazemos. O segundo ponto, ou outro ponto que nós podemos observar aqui neste diagnóstico energético é com relação à contaminação que a pessoa tem em seu campo. E, obviamente, a contaminação pode ser gerada por ela própria ou por consciências sutis, não físicas, extrafísicas que estejam à sua volta, ou até mesmo pelos ambientes que ela frequenta, por pessoas do seu círculo de contato que acabam de alguma maneira afetando-a energeticamente, mas nós podemos distinguir especificamente esse tipo de contaminação. Há pessoas que é muito interessante, que ao trabalharmos com a energia dela, eu já tive muitos casos assim, verificamos como se houvesse excesso de, muita movimentação, muita consciência, muita presença, muita informação no campo energético, informação que não é dela. Então, nós vemos que há ali um excesso de contatos e excessos de remanescentes de energia que fica com a pessoa. Quando uma pessoa trabalha, por exemplo, com qualquer atividade, que seja atividade de terapia, em qualquer nível, ou de cura, em qualquer nível, é muito importante que ela compreenda isto. Caso contrário, ela termina por carregar cada vez mais o seu campo energético sem saber,
sem saber e sem poder lidar com isso, claro, porque ela não tem informação. Então, este é um aspecto muito importante que nós conseguimos identificar com relação à energia da pessoa. Outro aspecto, ou terceiro aspecto, para ser observado com relação ao diagnóstico energético é com relação aos bloqueios. Bloqueios podem ser generalizados ou específicos. O que é um bloqueio generalizado? Quando todo o corpo energético, ou grande parte dele, está mais ou menos restrito ou obstruído na fluidez normal da energia. Isso pode ocorrer por muitas razões diferentes, desde aproximações extrafísicas até uma falta de fitness energético, né? Como eu falo no meu livro da pessoa, ou muitas vezes bloqueios muito profundos em alguns chakras que acabam por causar esta condição. Enfim, há muitas coisas que podem levar a este bloqueio generalizado. A melhor coisa para sair disso, gente, é a ouve. Já adianto isso aqui, tá bem? Então, quero deixar meu corpo energético mais solto, com a soltura no ponto correto, tirar esses bloqueios generalizados. A ouve, eu não conheço técnica melhor do que a ouve para isso. E quem de vocês está ouvindo pela primeira vez sobre a ouve, busque aqui no meu canal e eu vou deixar para vocês na descrição também um link para vocês assistirem um curso que eu coloquei aí publicado sobre a ouve. E quem tem meu livro tem muito mais detalhes do que no curso e está ali explicadinho, não é? Mas quando nós falamos desses bloqueios, há também bloqueios que são específicos, são em chakras específicos. Então, muitas vezes nós sentimos bloqueio e nós conseguimos saber, por exemplo, se é uma coisa recente, se é uma coisa dessa vida ou se é uma coisa já muito profunda, muito antiga, que está com a pessoa há muito tempo. E, em geral, quanto mais antigo, mais complexo de nós conseguirmos limpar ou liberar aquelas energias. Claro que o indivíduo está fazendo trabalho, né, o energizador lúcido está neste momento fazendo o diagnóstico. Depois é possível fazer a terapia, mas eu não vou falar de terapia, estou falando de diagnóstico por enquanto. Então nós estamos ali observando. Há casos que nós sentimos, por exemplo, certos bloqueios de chakras que nós conseguimos saber o quanto grave é, o quanto antigo é, como eu já havia dito. Nós conseguimos saber se é devido à própria pessoa ou se é alguma coisa externa, isso é muito importante, que acaba gerando aquele tipo de bloqueio. E esta informação, que nem sempre conseguimos captar, mas muitas vezes sim, pode ajudar em que sentido? E nós sabemos exatamente qual a técnica adequada para aquele tipo de bloqueio, para aquele tipo de condição e também para nós compreendermos qual é o efeito, qual é a repercussão que aquele bloqueio específico, nesse caso, falando de um chakra, pode trazer para aquela pessoa que o tem. Outro ponto que nós podemos captar é com relação à capacidade parapsíquica do indivíduo e também ao seu desempenho energético. Então, nós não só podemos sentir o estilo parapsíquico, o estilo seu de trabalho com energia, de percepções do ambiente sutil, desta dimensão sutil que nós temos à nossa volta, como também podemos fazer análises específicas, exercícios específicos para sabermos o quanto bem aquela pessoa consegue fazer as suas ações energéticas, seja qual for, seja o seu trabalho de autodefesa, seja o seu trabalho com a ouve, seja trabalhar com chakra específico, soltar suas energias, fazer uma transmissão de energias, fazer uma absorção, uma captação de energias. Então, através de exercícios diferentes, específicos e medições específicas, nós podemos fazer também uma análise do desempenho energético e parapsíquico do indivíduo com o qual nós estamos trabalhando. Também é possível fazer um diagnóstico com relação às interferências e resíduos energéticos que a pessoa tenha em seu campo energético ou em seus chakras, em seu corpo energético em si. O que eu quero dizer com interferência e resíduos? Principalmente de consciências sutis, não físicas, que fiquem gravitando à volta da pessoa. Porque, eventualmente, receber alguma energia, ter algum resíduo energético, sentir alguma coisa com relação a isso, ser um pouco afetado com isso, isso é muito comum, é muito normal, e eu penso que o que é importante é que nós consigamos identificar quando ocorra. Mas neste caso aqui, eu estou falando até de coisas mais profundas. Por exemplo, às vezes as sensações que a pessoa tem e já vem tendo por muito tempo, ou por exemplo, ela pensa que tem um chakra bloqueado, ou ela pensa que tem um problema qualquer, e aquilo pode ser resultante de um resíduo energético externo, de uma consciência, neste caso
extrafísica que se aproxime e deixe com ela aquele resto energético. Portanto, é diferente de ser um problema dela própria, um resquício de energia dela própria, uma informação dela própria. Comporta-se de maneira diferente. Na prática, a pessoa vai sentir tudo como se fosse um bloqueio energético, como se fosse um chakra com uma sensação incômoda. Nem sempre o próprio indivíduo consegue distinguir quando aquilo é dele próprio e quando é proveniente de algo externo, uma energia que outra consciência terminou por aplicar sobre ele. Existe um aspecto que é conectado com isso que eu acabo de falar, sobre os resíduos energéticos que possam ficar de interferências de outras consciências não físicas em geral. Mas este aspecto, embora conectado, é diferente. Eu quero explicar a diferença para vocês, mas é também um aspecto que pode ser diagnosticado através da análise energética. Trata-se da presença de consciências sutis, consciências extrafísicas, que fiquem mais constantemente junto à pessoa ou gravitando no seu campo energético. Quando eu digo mais constantemente, não quer dizer que seja 24 horas por dia. Em alguns casos até pode ser. Mas não penso que seja o caso de nenhum de nós aqui ouvindo, não é o mais comum. Mas tampouco é necessário que uma dessas consciências não físicas estejam conosco 24 horas por dia para que ela nos influencie 24 horas por dia. Então, há casos, por exemplo, e já tivemos casos assim, por exemplo, em que Wagner e eu, quando estávamos fazendo um curso desse VIP Training, para quem não conhece, é um curso de 10 dias, é um único aluno, somos nós dois como professores, a pessoa fica hospedada na casa conosco e nós utilizamos o campus da IAC em Portugal, toda a estrutura do campus, para ajudar a pessoa a desenvolver-se, a perceber seus aspectos energéticos, para ajudá-la também a limpar-se, melhorar suas energias e o que quer que seja que ela precise. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Mas por que eu estou comentando deste curso? Porque como são 10 dias, nos permite uma análise profunda, que uma sessão, às vezes, obviamente, de 1 hora, 2 horas, mesmo que nós façamos acompanhamento, nem sempre permite. Claro que quando fazemos uma sessão única, nós temos um diagnóstico que é um flash, né? Uma radiografia daquele momento. E quando nós temos um acompanhamento, nós podemos ver quais são as variações e captar aspectos muito mais profundos. Mas num curso como este, que são 10 dias, uma única pessoa e nós estamos trabalhando com a pessoa praticamente o dia inteiro, e às vezes até durante a noite também, não é através de percepções, de projeções, experiências fora do corpo. Mas o que acontece num caso desse é que às vezes nós vemos que algumas dessas presenças que incomodam a pessoa e ficam com ela muito permanentemente, custam muito a aparecer. Então nós trabalhamos com a energia e diagnosticamos que existe uma presença que é mais ou menos constante. Existe algo que, vamos dizer, afeta ou incomoda ou interfere com aquela pessoa. Ele deixa, obviamente, marcas, mas a consciência em si não aparece para que ela seja tratada, para que nós possamos envolvê-la energeticamente de alguma forma e trabalhar com aquela condição. Então, às vezes é necessário que nós façamos técnicas energéticas específicas para que aquela consciência aproxime-se e nós possamos trabalhar com ela. Claro que para aqueles de vocês que percebam isso, estiverem trabalhando por si próprio, e tudo isso aqui vocês podem trabalhar por si próprios, não é? Eu estou falando de quando alguém faz o diagnóstico para vocês, mas vocês mesmos podem chegar a essas conclusões e fazer seu próprio diagnóstico, caso tenham experiência e percepção para isto. Mas no caso, embora seja para nós às vezes difícil porque a consciência extrafísica se afasta, eu digo nós, qualquer pessoa que esteja trabalhando com esse tipo de coisa, no caso do próprio indivíduo, ele sabe, ele percebe, a menos que, vamos dizer, ele tenha uma familiaridade tão grande com aquela consciência que ele nem perceba a aproximação. Ou a menos que, por exemplo, ele já esteja num nível de falta de percepção do ambiente sutil à sua volta, que ele tampouco consiga identificar aquela presença. Mas, em geral, a própria pessoa sabe, identifica. É muito importante, e digo isso aqui para vocês, que vocês tenham confiança em vocês próprios, confiança nas suas percepções. Não façam, como é que eu vou dizer, aquelas mirabolâncias de chegar a conclusões estratosféricas, que vocês têm muito assédio, que têm muito problema. Não, partam sempre para uma explicação simples. Mas, uma vez utilizada aquela definição, aquela explicação simples,
Caso aquilo não atenda e não explique, vá vendo outras possibilidades. Então, isso deve ser feito passo a passo e não já de cara chegar à conclusão que existe um problema muito grande. Mas à medida que vocês identifiquem alguma coisa que esteja presente ou que incomode, vão buscando quais são as técnicas. Não tenha receio de lidar com isto. Mas, enfim, este aspecto destas presenças que são mais comuns gravitando junto à pessoa e que muitas vezes não identificamos justamente por ser excessivamente comum a presença ali, é possível de ser diagnosticado através dessa análise energética também. Outra condição possível de ser observada, e obviamente eu estou indo para um nível de gravidade, né? Cada uma vai ser cada vez menos comum, mas outra condição aqui é quando há a presença de energoplugs, que é mais ou menos como uma paratecnologia, mas aqui no caso, esse pode ser uma paratecnologia positiva, mas é muito raro. A maioria das vezes que existe este tipo de, vamos dizer, efeito na energia da pessoa, é mais para algo negativo. Negativo não quer dizer intencional, algo horrível, não. Mas é algo que não é adequado para a própria pessoa, não a ajuda, não motiva, não favorece a sua própria evolução. Então, por isso nós colocamos aí como algo negativo nesse caso. Então, essa paratecnologia, esses energoplugs, o que acontece é que vamos dizer, aquela determinada consciência ou aquela determinada energia à volta dela a afeta tanto num determinado ponto e num determinado chakra que deixa uma marca. Então, quando nós trabalhamos com a energia daquele chakra da pessoa e vemos que tem algo ali que não está bem e que pode ser muitas coisas diferentes quando um chakra não está bem, desde a acumulação de energia, excesso, a energia que não está fluindo bem, um bloqueio mais profundo, mais grave, uma informação energética inadequada, uma soltura excessiva, há muitas coisas. Mas, entre estas coisas, às vezes nós identificamos que existe ali uma qualidade energética, um padrão, uma informação, não só no sentido da informação em si, como também do funcionamento daquele chakra, que não é dela própria, que foi adquirido por esta impregnação energética que veio até ela, não é? Então, isto é o que nós chamamos do energoplug. Essas são algumas das coisas que podem ser detectadas ou diagnosticadas através dessa análise energética e fomos crescendo, mas obviamente há outras coisas, outros aspectos que eu não pude mencionar aqui, é impossível com o tempo que nós temos. Nono aspecto, ou a nona fase, a nona etapa de todo este trabalho de análise e diagnóstico que eu tenho aqui, que quero falar com vocês, é com relação à honestidade do energizador com relação à limitação da própria análise, do próprio diagnóstico. Isso é muito importante, porque há determinadas sessões ou determinadas condições nas quais nós conseguimos captar muitos detalhes. E isso não depende só do próprio energizador lúcido, porque isso depende também da pessoa. Há pessoas que se fecham muito, há pessoas que elas, vamos dizer, acabam por interferir de alguma forma. Às vezes há casos em que a própria energia do indivíduo ainda está tão cristalizada que é necessário trabalhar com ela por um certo período, com ela, digo, com a energia, por um certo período, até que aquilo solte-se e nós possamos então aprofundar melhor no diagnóstico energético. Em muitos casos nessas sessões eu faço análise em várias etapas. Eu ou Wagner, não é? Mas é muito importante que a pessoa compreenda as limitações. No nosso caso, a nossa honestidade é aquilo que impera, porque a ética e a qualidade do nosso trabalho está envolvido. Então, quando há algum aspecto que nós percebamos que não está seguro, nós sempre vamos dizer para a pessoa, olha, isso é uma hipótese, olha, há um ângulo aqui, mas algo não está muito claro. E aquilo que nós não percebamos, não vamos inventar, não vamos enrolar a pessoa, porque isso não ajuda, isso só piora. Mas, infelizmente, nós temos que reconhecer, e eu acho que isso não é nenhuma novidade para nenhum de vocês, que em toda e qualquer área há pessoas que às vezes elas sentem que precisam ser a que sabe, ou precisam ser aquela que fala bonito, está sempre correta. Isso é um problemão, porque aí a pessoa acaba forçando a barra um pouquinho e falando aquilo que não estava segura, ou fazendo o que nós falamos no início, que é tendo preconcepções, julgando a pessoa de uma forma inadequada, porque não é através da sua análise específica, senão que através de outros fatores que não estão envolvidos ou não deveriam estar envolvidos ali, e falam aspectos que não são corretos ou que não estão seguros a respeito daquilo. Então, esse ponto aqui eu acho muito importante, não é? A honestidade quanto à limitação
limitação do diagnóstico e do trabalho, porque há uma limitação. Sempre, não, nem sempre. Às vezes vai ser muito profundo, às vezes não. Então é óbvio que é isso que eu estou dizendo aqui. E por último, o item 10, para nós concluirmos, é a orientação que nós damos à pessoa. Deve ser uma orientação não invasiva. Nós não podemos invadir os direitos da pessoa, nós temos que respeitar a sua vontade, respeitar aquele indivíduo como consciência. É muito importante isso dentro dos aspectos da ética e também é muito importante que nós sejamos discretos com relação a qualquer coisa que nós tenhamos sentidos não discretos com a pessoa sempre deve saber o que é que nós percebemos, mas nunca levar isso para outro, nunca usar essa informação, isso é uma questão de ética profissional. Então, vamos dizer que está envolvido agora, e ao eu falar deste 10º ponto, eu já não estou falando do diagnóstico, né? Eu estou falando daquilo que vem depois, como nós levamos a informação até a pessoa. Bem, este vídeo aqui não tinha a intenção e não tem de falar das terapias, daquilo que nós fazemos para resolver, para limpar, para ajudar e quais são as diferentes técnicas, porque não há tempo. Podemos até em outro momento trazer detalhes, mas a questão aqui fundamental é que há sempre aquelas técnicas gerais e estas eu normalmente comento com vocês em diferentes vídeos, mas há técnicas que são muito específicas e somente conhecendo o próprio caso da pessoa é que nós conseguimos às vezes ver ângulos e criar, vamos dizer, estratégias, é mais do que técnica, né? Porque às vezes é a aplicação de uma técnica dentro de um determinado contexto, então é uma estratégia que é criada para que possamos ajudar a pessoa a livrar-se de alguns dos aspectos que nós possamos perceber. Mas, enfim, tudo isso está envolvido aqui vamos dizer, na terapia e como nós levamos essa informação até a pessoa, tá bem? Bom, foram 10 longas etapas, algumas curtas, outras mais longas. O vídeo foi um pouco mais longo, mas eu penso que era importante para cobrir devidamente este tema. Eu espero que ajude. Sei que muitos de vocês têm curiosidade, têm interesse. Pode ser que trabalhem nessa área ou pode ser que estejam buscando algum tipo de terapia e não sabem exatamente quais são os parâmetros que devem investigar ou que devem pesquisar naquela pessoa que está trabalhando com energia consigo, não é? Então é muito importante que tenham isto em mente, tá bem? Qualquer coisa que queiram, e para aqueles que queiram diagnósticos, terapias específicas, eu vou deixar um e-mail para que vocês podem contactar caso queiram fazer através aqui do meu canal, de mim, ou com o próprio Wagner que trabalha comigo. Então isso eu vou deixar para vocês aí, mas obviamente a informação aqui não é para isso. A informação aqui é para que vocês compreendam, cresçam, conheçam, possam exercer vocês mesmos essas tarefas, possam compreender estes aspectos e vocês mesmos crescerem com relação a isto. Este é que é o ponto, este é que é o objetivo, tá bom? E espero que tenha ajudado, que tenha sido útil. Comentem, se ajudou, vocês dão um like. Se há algum aspecto que não ficou claro, comentem também para que eu possa esclarecer depois. Claro que sempre é possível melhorar cada vez mais o que nós fazemos aqui. E por último, quero recordar vocês que se desejam ser notificados quando saiam novos vídeos e principalmente também quando eu tenha bate-papos ao vivo, que nós podemos fazer perguntas e respostas, não se esqueçam de inscrever-se e clicar no sininho que tem ali do lado para que a notificação chegue até vocês, tá bem? Para aqueles que estiverem interessados, obviamente. Eu agradeço muitíssimo aqueles que ficaram comigo aqui até o final, até este momento. Desejo a vocês ótimas energias e excelentes progressos. Muito obrigada e até breve.